Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 22 de outubro de 2022. E o grande chamado da liturgia de hoje para todos nós é a conversão. E o recado é muito sério. E hoje também celebramos São João Paulo II. Então peçamos a intercessão dele. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos dá informações que estão apenas no Evangelho de Lucas e não tem passagens paralelas nos outros evangelhos. Estamos meditando sobre a longa viagem da Galileia a Jerusalém, que ocupa quase metade do Evangelho de Lucas. Vai do capítulo 9 até o capítulo 19. Nela, Lucas coloca a maior parte das informações que obtém sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Quando lemos os jornais ou quando vemos as notícias na TV, recebemos muitas informações, mas nem sempre entendemos todo o seu significado. Escutamos tudo, mas não sabemos muitas vezes o que fazer com tanta informação e com tantas novidades. Notícias terríveis como, uma época, o tsunami, o terrorismo, as guerras, a fome, a violência, o crime, os atentados, enfim, tudo aquilo que a gente está meio que acostumado a ver na televisão. Assim chegou a Jesus a notícia do horrível massacre que Pilatos, o governador romano, havia feito com alguns peregrinos samaritanos. Notícias como essa nos incomodam. E alguém pergunta: e que então fazer diante de tudo isso? Para acalmar a consciência, muitos se defendiam e diziam: a culpa é deles, eles não trabalhavam, são pessoas preguiçosas. Na época de Jesus, as pessoas se defendiam também dizendo: é um castigo de Deus pelos pecados. João capítulo 9, por exemplo. Durante séculos foi ensinado: os samaritanos não falam a verdade. Eles têm uma religião errada. Segundo Reis capítulo 17. Jesus tem uma opinião diferente. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes,
ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus ajuda as pessoas a ler os fatos com um olhar diferente e a tirar uma conclusão para a sua vida. Ele diz que não foi um castigo de Deus, muito pelo contrário. Se vocês não se converterem, todos vocês perecerão da mesma maneira. Ele tenta convidar a conversão e a mudança de vida. E Jesus comenta um outro fato. Aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, você acha que eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Deve ter sido um desastre que foi muito falado na cidade. Uma tempestade derrubou a torre de Siloé, matando 18 pessoas que se abrigavam sob ela. O comentário normal era o seguinte: castigo de Deus. E Jesus repete: não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, todos perecereis da mesma forma. Eles não se converteram, não mudaram, e 40 anos depois, Jerusalém foi destruída e muitas pessoas morreram no templo, como os samaritanos, e muitas outras morreram sob os escombros das muralhas da cidade. Jesus tenta impedir, mas o pedido de paz não foi ouvido. Jerusalém, Jerusalém, lembra Lucas 13? Jesus ensina a descobrir os chamados nos acontecimentos da vida cotidiana. É só abrir bem os olhos e perceber o seu cotidiano. Uma parábola para fazer pensar e descobrir o plano de Deus. É o que encerra o evangelho de hoje. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, o senhor, o vinhateiro, queria cortar, mas houve alguém que intercedeu. Não, vamos esperar mais um ano, quem sabe essa figueira dê frutos, vamos cavar, vamos colocar adubo. Muitas vezes a vinha é usada para indicar o afeto que Deus tem para com o seu povo, ou para indicar a falta de correspondência do povo com o amor de Deus. E a Bíblia está recheada desses exemplos. Isaías 5, 27, Jeremias 2, 8, Ezequiel 19, Malaquias 7. Na parábola, o dono da vinha é Deus Pai. O agricultor que intercede pela vinha é Jesus, que insiste com o Pai para ampliar o espaço de conversão. E aí, será que a gente consegue se colocar também no Evangelho de hoje? Deus ainda tem muita esperança em nós. Hoje a igreja celebra São Donato. Ele é filho de nobres cristãos, nasceu na Irlanda nos últimos anos do século VIII. Desde criança foi educado na fé católica. Ainda jovem, abandonou a família e a pátria. Seguiu em peregrinação por várias regiões até chegar em Roma, onde se tornou sacerdote, no ano 816. Na volta para a Irlanda, acabou sendo eleito bispo de uma cidade da região. A tradição conta que, quando Donato entrou na igreja, os sinos tocaram e os círios se acenderam, sem que alguém tivesse contribuído para isso. O povo viu nesses sinais a chegada do seu novo pastor. Era o ano 829. Existem muitos registros sobre o seu governo pastoral, que durou cerca de 40 anos. Teve uma boa relação com os soberanos daquela época, os quais acompanhava nas empreitadas e nas viagens. Escritos relatam que Donato era professor, trabalhou para os reis franceses, participou de expedições com os imperadores italianos e chefiou uma campanha contra os invasores muçulmanos na Itália meridional. Em 850, o bispo Donato esteve em Roma participando da coroação do imperador Ludovico, feita pelo Papa Leão IV. Morreu em 877 na cidade de Fiesole, Itália. A festa de Santo Donato se espalhou por todo o mundo cristão, mas principalmente na Irlanda, ele é muito homenageado. Bendito sejais Deus, que concedestes ao bispo Donato a graça da santidade. Dai também a nós o espírito de tranquilidade e amor por vós. Concedei-nos hoje sempre a firmeza da fé e a fortaleza nas adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
Espírito Santo. Amém. Bom sábado, até amanhã.